E aí, pessoal, estamos retornando às nossas aulas de física, né? Vamos dar sequência ao estudo da mecânica. Se você lembra lá, nós começamos a estudar os movimentos e a parte da física que estuda o movimento é justamente a mecânica. E vimos também que a mecânica é dividida em cinemática, dinâmica, estática, né? E nós estamos especificamente no estudo da cinemática. Então, se você lembra, no início, né, as primeiras aulas, nós definimos ali os conceitos importantes, né, as definições relevantes dentro da cinemática. Onde a cinemática é a parte da física que estuda os movimentos sem se preocupar com as suas causas. E aí nós estudamos lá o conceito de ponto material, corpo extenso, trajetória, referencial, repouso, movimento. Então são conceitos importantíssimos para o estudo da cinemática. Hoje, o que nós vamos fazer? Vamos estudar o movimento retilíneo uniforme. Tá? Então, hoje nós vamos aprender aí as características desse movimento. Quando é, né, que eu tenho que um móvel descreve um movimento retilíneo uniforme. Beleza? E aqui eu coloquei, né, essas características, certo? Então, a primeira característica aqui é a trajetória reta. Então, o que quer dizer aí trajetória reta? Então, você lembra lá quando nós estudamos os conceitos de trajetória, nós mostramos, né, comentamos que a trajetória que um móvel descreve pode ser uma trajetória retilínea ou uma trajetória curvilínea. E isso está diretamente relacionada com as características da velocidade. Então, a primeira característica do movimento é retilíneo uniforme. Então, a palavra retilíneo quer dizer o quê? O móvel vai descrever uma trajetória reta. Beleza? Outra característica é velocidade vetorial constante não nula. Então, quando nós falamos nas grandezas físicas, nós falamos que ela poderia ser escalar ou vetorial. A velocidade é uma grandeza o quê? Vetorial. Se ela é uma grandeza vetorial, ela necessita basicamente de três coisas para ser definida. Primeira, ela tem módulo. Segunda, ela tem direção. E a terceira, ela tem sentido. O módulo está diretamente ligado ao quê? A intensidade da velocidade, né? É um valor numérico. Então, primeira característica, né? O que quer dizer velocidade vetorial constante? Quer dizer que o módulo da velocidade não muda. O módulo da velocidade permanece o quê? Sempre a mesma. Então, se eu tenho um móvel se movimentando com uma velocidade de 50 km por hora, então eu posso afirmar que durante todo o movimento a velocidade dele vai permanecer sempre o quê? 50 km por hora. Ok? Outra característica, direção. Né? Nós mostramos lá que eu posso ter uma direção, agora, cada direção tem o quê? Dois sentidos. Então, eu posso ter uma direção e cada direção vai ter o quê? Dois sentidos. Então, que característica do movimento retilíneo uniforme? Direção constante. Então, se o móvel está numa trajetória horizontal, ele vai permanecer durante todo esse movimento numa direção horizontal. Se esse móvel estiver numa direção vertical, durante todo o movimento, ele vai estar o quê? Nessa direção vertical. Tá? E o sentido é constante. Né? Então, se esse móvel está numa direção vertical, o sentido para cima, então durante todo o movimento desse móvel, o que eu vou ter? O movimento para cima. Então aqui, ó, eu tenho direção vertical, que pode ser para cima ou para baixo, mas se o movimento é retilíneo, ele vai sempre manter o quê? O mesmo sentido. Tá ok? Então, só para fixar, todo movimento retilíneo uniforme, a velocidade vetorial permanece constante. Por que diferente zero?
Porque se a velocidade for zero, ele não está em movimento, ele está o quê? Em repouso, ele está parado. Legal? Bem, uma terceira característica é a aceleração nula. O que nós falamos? Que um móvel só possui aceleração se ele o quê? Variar de velocidade. Né? Então, observe que nada da velocidade varia. O módulo permanece constante, a direção constante e o quê? E o sentido constante. Então, esses três elementos da velocidade não se alteram, permanecem constantes. Logo, a aceleração desse móvel vai ser o quê? Zero, porque a velocidade não está sofrendo nenhuma variação. Então, terceira característica, velocidade constante. Ou melhor, aceleração constante, certo? Vamos lá. Aqui, já consequência do que a gente comentou. No movimento retilíneo uniforme, que nós vamos chamar também de MRU, né? O móvel percorre espaços iguais em intervalos de tempo iguais. Tá? Percorre espaços iguais em intervalos de tempo iguais. Então, coloquei aqui um desenho para você entender isso. Então, vamos supor aqui, ó. Olha lá. O móvel aqui está nessa posição. Ele percorre 3 metros em 1 segundo. Aí, o que aconteceu logo depois? Ele percorreu novamente 3 metros em 1 segundo. Depois, 3 metros em 1 segundo. E depois, 3 metros em 1 segundo. Observe que o móvel está percorrendo o quê? Sempre o mesmo espaço. E para esse mesmo espaço, que seria de 3 metros, ele está gastando o quê? Sempre o mesmo tempo, de 1 segundo. Então, isso é uma característica o quê? Do movimento retilíneo uniforme. O móvel percorre espaços iguais em intervalos de tempo iguais. Legal? Muito bem. Uma outra característica aqui, e a gente já, né, também muito importante nessa história toda, é que com essa ideia a gente pode entender melhor o conceito de velocidade. Por exemplo, qual seria a velocidade desse móvel? Né? Qual seria a velocidade desse móvel? Então, se ele percorre 3 metros por segundo, eu posso afirmar que a velocidade desse móvel seria de 3 metros por segundo. Então, quando o movimento é uniforme, fica muito fácil de a gente identificar, né, essa velocidade. E ela sempre vai ser a mesma, vai ser constante, porque o móvel sempre percorre espaços iguais em intervalos de tempo iguais. Legal? E aqui uma última característica que eu queria chamar a atenção é que nós podemos fazer uma análise matemática do movimento uniforme. Essa análise matemática ela é definida pelo que nós chamamos de função horária da posição. Então, função horária da posição. O que quer dizer? Através dessa fórmula matemática, dessa função matemática, eu posso definir a posição do móvel em qualquer instante. Tá? E essa equação é específica para o movimento retilíneo uniforme. Para isso, eu vou usar aqui uma equação que a gente já conhece, que é da velocidade média. A velocidade média é o quê? É o espaço percorrido dividido pelo tempo. Certo? Mas observe o seguinte. No conceito de velocidade média, eu tenho o espaço total dividido pelo tempo total, gasto durante o movimento. Certo? Então aqui é uma velocidade média. Não quer dizer que é a velocidade do móvel, mas assim a média das velocidades que ele pode adquirir durante o movimento. No caso do movimento uniforme, o que nós sabemos? Que essa velocidade ela é constante. Então a velocidade média acaba sendo o quê? A própria velocidade do móvel. Ou a velocidade do móvel acaba sendo a própria velocidade média. Porque se a velocidade dele sempre é 3, né? Durante todo o movimento é 3. Se eu for tirar a média de todos esses valores, o que é que eu vou observar? Que a média vai dar exatamente essa velocidade. E isso ocorre porque a velocidade ela é constante. Legal? Então, aqui olha, o que eu fiz? Então a velocidade média vai ser a própria velocidade do móvel. Por isso que eu coloquei só o V aqui. O ΔS é a variação de espaço. Então espaço final menos espaço inicial. Legal? Aqui o ΔT, tempo final, menos tempo
inicial. S menos SO, olha aqui. Agora uma coisa que é importante. Toda vez que eu vou cronometrar qualquer movimento, uma coisa que a gente faz, que é de praxe, é o quê? É o zerar o cronômetro, né? Então, aqui eu vou considerar o quê? O meu tempo inicial igual a zero. Então, S menos SO eu mantive aqui. O V está aqui. Como esse TO, que é o tempo inicial, é zero, então aqui embaixo sobra o T. Né? T menos zero vai dar T. E esse T está dividindo, então eu passo para lá o quê? Multiplicando. Então você observa que vai ficar aqui, ó, VT igual a S menos SO. Aqui, ó, S menos SO é igual a VT. Como eu quero a função horária da posição, então o que eu vou fazer? Eu vou isolar o S, que é a posição final. Então a posição final vai ser igual. Aí esse, ó, menos SO, que está positivo, eu vou passar o que? Negativo. Então melhor, esse SO que está negativo, eu vou passar para cá, positivo. E aí o que eu obtenho? Olha lá, S igual a SO mais VT. Então, a posição final do móvel é igual ao quê? A posição inicial mais velocidade vezes tempo. Aqui é posição inicial, né? Ou espaço inicial. Se você lembra lá, eu posso usar essas duas expressões. Tá ok? Então, eu vou, tá? Só dar uma apagadinha aqui, daqui a pouco a gente volta para a gente fazer um exercício de aplicação. Beleza?